Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com meu amigo George Fry e tem uma temática que está em muita evidência. Isso aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, todo mundo deve ter acompanhado os noticiários, que foi essa ação, né, que ocorreu com, posso chamar assim, com uma pessoa infratora, né, não vou poder classificar aqui qual foi o perfil do camarada propriamente dito, mas 37 vítimas que estavam dentro do ônibus na ponte Rio-Niterói. E George Fry ele é especialista. Ele comanda aqui a UAC, né, que é a Unidade de Análise do Comportamento Humano. E a gente pretende aqui trocar uma ideia, né, sobre gatilhos estressores que podem levar a diversas situações, entre elas, né, pessoas à depressão, ao suicídio e à própria sociopatia, que, se eu não estiver errado, George, pode ter sido um pouco desse caso do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu não consegui fechar o diagnóstico ainda, então eu vou trabalhar com os elementos que a mídia forneceu, que são poucos, para traçar o perfil psicológico do infrator, teoricamente do sociopata, mas eu queria também jogar um olhar sobre as 37 pessoas que ficaram reféns. Porque quando a gente fala em gatilhos estressores, elas foram colocadas sob um estresse muito grande, literalmente elas tiveram a sensação de que a vida delas acabaria ali. E George, é bem interessante, né, que a ponte de Niterói, minha irmã, né, eu chamo minha filha, minha irmã mora em Niterói, ela faz muita travessia da barca, né, tem a barca e tem os carros. Sim. E é um movimento intenso ali, viu, um ônibus de São Gonçalo, né, pessoas diariamente, pessoas que estão ali no sol automático. Eu acredito que muita gente acordou de manhã, cara, vou pegar o trânsito, já está ali pensando o que vai fazer no trabalho. Eu fico com essas 37, acordaram, tomaram café, muitas vezes nem deram um beijo no filho, saíram aqui automático, entrando no ônibus sabendo que ia sair do destino do ponto A ao ponto B. E num dado momento você se depara com uma situação, eu não sei vocês, mas e acredito que muita gente ali viu um filme da sua vida passar pela sua cabeça naquele momento. É bem provável, bem colocado isso, elas acabam se vendo em uma situação limite e aí vem uma onda de arrependimentos, de remorsos, porque eu não beijei meu filho, ou porque eu não disse que amava minha esposa, aquelas coisas que quando você está numa situação limite, onde é possível que sua vida não chegue ao próximo minuto, você elabora... Porque eu peguei esse ônibus, porque eu não fui de carro. Pois é, e aí se culpa por conta disso. A questão é esse alívio que aconteceu com a situação que foi resolvida. A gente não vai entrar nem no mérito de como foi resolvida, porque isso é um protocolo das polícias no mundo inteiro. Então, perfeito, para ficar bem claro, né, que é a nossa temática. Mas o mais importante aqui, e aí existe um luto já instalado na família desse cidadão que eu não sei se estava sob efeito de drogas, ou se isso foi uma sociopatia levada ao extremo. Se foi algo planejado, foi algo O sociopata ele tem como característica diferente do psicopata. O sociopata é conhecido também como a síndrome do pavio curto. É o cara que não consegue se adaptar, é o cara que não consegue ter uma vida produtiva, estável, diferente do psicopata, principalmente o psicopata corporativo, que pode seguir carreira e pode ter notoriedade, pode ser brilhante no que faz. Existem, inclusive, profissões onde os psicopatas se dão bem e não são conhecidos como psicopatas, são conhecidos como grandes profissionais daquelas áreas. Okay? Mas isso é uma quebra de paradigma para mim. Não tinha essa visão de psicopata dentro do ambiente corporativo. Porque no imaginário geral, e aí a gente tem que dar uns pontos, Hitchcock, né? Hitchcock, isso. Quando lançou Psicose, anos 60, acho que já é um clássico. Um clássico. A imagem que se faz de psicopata é daquela pessoa com a faca na mão, atacando. E quando você vai para o estudo da psicopatia mesmo, do comportamento humano, você vê que existem psicopatas que não podem ver sangue, que desmaiam. Porque a psicopatia não é diretamente associada à violência física. O psicopata pode ser, aí dependendo do nível de psicopatia que a gente está falando, ele pode ser muito bom numa violência não física, numa violência emocional. Ele tem a outra pessoa, ou a equipe dele, ou a família dele, refém dele de um sequestro emocional, posso dizer. Exatamente isso. São relações tóxicas.
extremamente tóxicas, aquelas crianças, aquela família que é criada dentro de uma dinâmica dessa tóxica, ela não consegue ser amada porque o psicopata é incapaz de amar. Já o sociopata ama. O sociopata ama, mas ele ama de forma intensa, desastrada, ele não consegue dar continuidade. Então é bem interessante isso. Eu acreditava que o sociopata era um psicopata. Não, eles vamos lá. O psicopata nasce psicopata, ok? Nasceu assim. Ele vem de fábrica sem a possibilidade, e aí ele, como o carro vem sem airbag, ele vem sem a capacidade de amar, de sentir empatia pelo outro. Ponto. Então posso dizer que o psicopata é um cara que não ama e não tem empatia pelo. Ele não consegue. Não consegue. Ele não tem isso. Já o sociopata, ele é fruto do meio. Ele não nasce sociopata. Ele é fruto de abuso, de ausência, de violências. Ele é forjado naquele meio. Então por isso que... Ele pode ter nascido bem, com airbag, e em algum momento o airbag dele foi destruído, a autoestima foi destruída, a necessidade de recompensa imediata foi colocada na equação de vida dele, porque ele acaba não tendo esses reconhecimentos da família, porque a família que gera um sociopata é uma família desestruturada. E essa família, ou esses fatores que foi bem dito, que transformam uma pessoa que não era em um sociopata, seriam os gatilhos estressores do processo, ou os gatilhos estressores são, sei lá, a gota d'água de algo que foi construído? Como poderia inserir isso? Essa construção ela é diária. Tá? Imagine que um candidato a sociopata, ele começa a se transformar nisso no ventre, porque não raro ele é um bebê que não foi querido, que não é desejado, e que isso é dito a ele verbalmente, e a mãe sente que não quer aquilo. Pode ser. Muitas vezes, quimicamente, ela tomou alguma coisa para quimicamente, ela diz que é um erro, ela tem uma relação muito conturbada com o pai da criança. Não raro você tem aquela mesma mãe com 3, 4 pais, filhos diferentes, pais diferentes. Então, o componente amor, afeto, não está presente ali. Isso é trocado pela violência. Então, a construção da sociopatia pode, em alguns casos, já se dá dentro do ventre. Então, quando ele nasce já encontrando isso, essa hostilidade materna, onde ele deveria ter acolhimento. Sim. E o ambiente onde ele vive pode ser uma favela, pode ser um condomínio de alto luxo, porque não é a classe social que determina a psicopatia ou a sociopatia. Não é social, isso acontece em famílias. E pegando esse gancho do caso do Rio de Janeiro, foi uma cena também muito marcante. Foi o pai de uma vítima dos 37 dando água e abraçando e consolando a mãe do sequestrador, vamos assim dizer, que estava ali em prantos naquela situação, que também muito provavelmente foi pega de surpresa ou não. Observando um pouco esse nosso bate-papo e mostrando que esse rapaz, que eu não sei o nome dele, pode ter sido vítima dessa sociopatia pelo contexto no qual ele foi inserido. Quem sabe aquela mãe pode estar até com um sentimento de culpa. Sim. E ali aquele choro dela também é um choro de culpa. Será que será que nos meus momentos isso foi gerado por mim? Vamos lá. Como eu disse, o diagnóstico eu não consegui fechar, mas nitidamente o que a gente viu ali foi um suicídio. Ele buscou a morte, porque ele, se eu não me engano, ele disse em casa, ou um irmão, ou um primo, ou alguém da família, que aquele seria o último dia dele. Então ele estava buscando aquilo. Ele era um suicida em potencial, porque... Posso dizer que ele saiu de casa para fazer aquilo? Exatamente. Já saiu com a mochila, talvez com o que ele precisava de gasolina, do que tivesse na mão. Ele sabia que estava indo para uma situação extrema e que dificilmente, até por opção própria, sairia vivo. Não sairia vivo. Como é que isso reflete na família? A família do suicida, ela sente uma culpa imediata. Porque bate aquele sentimento de por que eu não fiz alguma coisa? Ele me deu sinais e eu não percebi. Exatamente. Isso acontece no cotidiano da gente. Acontece quando você sabe que um vizinho, um amigo, um conhecido que você não via há muito tempo sofreu um acidente de carro e morreu. Porra, eu devia ter
dar um telefonema, se eu tivesse convidado um churrasco aqui em casa, talvez a dinâmica... Você de alguma forma achava que um simples ação sua poderia ter evitado talvez aquilo aí. É nosso. Dizer qual foi o meu papel de não ter feito de omissão, muitas vezes, sim, de uma situação dessa natureza. Porque a morte é definitiva. Então você não tem como remediar. Por isso que o sentimento de culpa bate. Por isso que o sentimento de culpa ele é alimentado pela impotência de não poder mudar mais a situação. Aquela pessoa já morreu, ela já foi. Então tudo que você tinha para dizer para ela não vai poder mais ser dito. Tudo que você gostaria de fazer com ela e por ela não poderá ser feito. Foi terminado ali, foi ponto fim. Trazendo esse contexto, e está muito rico, o fato do sequestrador ter saído de casa e uma coisa que me chamou muita atenção, Jorge, e aí você agora algumas peças talvez possam ficar até mais claras a partir desse nosso bate-papo do sociopata, né? E talvez o sociopata suicida, porque ele saiu por uma situação extrema no qual ele já tinha meio que se despedido, dito, esse é meu último dia. Eu vi por diversas vezes ele sair do ônibus. Ele sair do ônibus, ficar de costa, ir e voltar, não sei se foi quantas vezes foram. E eu sabia, não é fato, não é possível que ele não sabia que tem um risco iminente dele ser abatido por um atirador de elite. No contexto normal, eu imaginava, por que esse cara não ficou dentro do ônibus o tempo inteiro, sabendo que ali era o lugar mais protegido dele? Então, já esses questionamentos voltam, né? Fama instantânea. Fama instantânea. Porque ele sabia que lá fora tinha um sniper, ou mais de um sniper, mas também tem as câmeras, as televisões, dos youtubers. Fama instantânea. Talvez ele queria fazer um marco daquele momento. Reconhecimento, ele sair de cena em grande estilo. Em grande estilo. Sair de cena. Sair de cena, indo do zero, do anonimato. Do anonimato. Porque ele era um rapaz com 20 anos, ainda teria... Não sabia dar desse. 20 anos apenas. Muito novo. Teoricamente, uma vida inteira pela frente, com possibilidade... No começo da vida, né? No começo. Ascensões, construções... Resolver frustrações, se fosse o caso. Mas como nós estamos dentro de uma situação tóxica no que se refere às mídias sociais, as pessoas querem esse reconhecimento, querem essa visibilidade imediata, isso é um comportamento que se encaixa nessa busca. Não, eu já ouvi alguns relatos. Cara, isso é muito profundo, muito... Youtubers o próprio Whindersson Nunes teve um caso semelhante, né? Pois mas o que eu queria me referir é para esses que buscam audiências. Já aconteceram 2 casos de que eles estavam no alto de um prédio, um arranha-céu, tentando fazer selfies para conseguir mais. Sim. E quantidade de pessoas que morreram por conta de selfies, era até um desafio, né? Selfies em lugares inusitados. E aí, eles sabem do risco, mas eles precisam daquele reconhecimento. A vida deles só tem sentido se eles alcançarem... Se aquele reconhecimento, ou seja, a sua visibilidade da mídia, ela é diretamente proporcional à sua autorrealização, talvez, nessa pirâmide de Maslow? Exatamente. Essa é a grande questão. As mídias sociais deram voz e visão e espaço para todo mundo. Sim. O que antes você tinha que trabalhar e se esforçar para se destacar, fosse qualquer área que fosse, a área de humanas, exatas, saúde, ou área técnica. Eu sou de uma geração que estou ficando velho. Eu sou de uma geração onde o curso técnico muitas vezes era a solução muito bem resolvida para a vida. Então você concluiu o 2º grau. Eu estava sério, minha mãe disse, escola técnica. Escola técnica, um abraço. Porque se qualquer coisa você quiser começar a trabalhar antes de entrar na faculdade, já está com uma profissão. Pronto, exatamente isso. Mas hoje essa necessidade de reconhecimento tornou-se tão latente e a resiliência dessa geração, e não vou nem culpar uma geração, mas a resiliência de uma forma geral baixou. As pessoas precisam quase que diariamente que seja confirmado para elas que elas são queridas, que elas são aceitas, que elas são amadas, que elas pertencem àquele ambiente. E se um dia se passar sem que essas confirmações aconteçam, ela se deprime, ela vê que tudo está se acabando, que não tem mais luz no fim do túnel. No paralelo às redes sociais, essa falta de curtida, essa falta de interação, de engajamento, pode ser um gatilho estressor para desencadear um potencial suicídio ou uma depressão. Vamos falar um pouco desse sintoma da depressão. Vamos lá, a depressão é um bicho traiçoeiro. Ela se instala sem que você perceba. E, vamos lá,
Quando a gente fala em depressão, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma pessoa em posição fetal, deitada na cama, sem tomar banho 2 dias, sem querer comer. Sem querer falar com ninguém. Isso sim é uma característica do deprimido, mas não é o que define a depressão. Tá? Você pode ter uma pessoa que é a alegria da festa, que é a alegria do ambiente, que está ali contagiando todo mundo, com piadas, com risadas, com aquela, e ela é absurdamente deprimida. É o caso do bipolar. Do bipolar. É interessante isso. Vocês que estão acompanhando a gente, o Ederson está acompanhando, se tiver alguma dúvida, pode colocar alguma pergunta, pode falar aqui no vídeo. E está um tema bastante profundo. Você observa que os gatilhos estressores, no nosso contexto geral, ele pode vir de vários lados, entre eles dessa própria mídia aqui que estamos levando o tema. E eu acho que o George Fry foi muito feliz em ter escolhido esses canais digitais para levar esse conteúdo, para levar essa possibilidade de salvar vidas. E aí, pegando um pouco preliminarmente no bate-papo que eu tive com ele digitalmente, né? Porque a gente está tendo o primeiro bate-papo para vocês digital, mais ao vivo a cores hoje, né? Mas ele falou um caso muito interessante de nós, né? Nós estamos passíveis a sofrer também disso, porque acredito que são estágios de vida e são momentos, você pode aprofundar um pouco sobre isso, mas sobretudo em ajudar, não é? Em identificar, né? Pessoas que podem estar ali no momento de uma alegria, de uma euforia intensa, e você não sabe que a pessoa pode estar no estágio depressivo. E uma das coisas, né, que você me falou, até trazendo um pouco também para o lado do suicídio, o próprio sociopata, porque o bate-papo que eu tive com o George, logo em seguida eu ouvi o caso do Rio de Janeiro, que nos motivou inclusive a estar fazendo essa live agora e não deixar passar o tempo, foi também sem estar agendado, foi de última hora. Mas o ganhar tempo. Você falou muito que evitar, você se colocar numa posição de você vou evitar, é algo que pode depois ser até prejudicial para quem está tentando ajudar com um sentimento de culpa. Mas saber as técnicas, e uma dessas técnicas se chama ganhar tempo. Como que é isso aí, George, dentro desse contexto que estamos falando dos gatilhos estressores? Aí nós já estamos chegando no tema suicídio. Suicídio, ok. O suicida, e aí vamos para simplificar a explicação, normalmente você tem o suicida, o pré-requisito para o suicida é ele estar deprimido. Vamos tirar daí algumas patologias como a esquizofrenia, como a dependência de drogas, que são gatilhos que levam ao suicídio também, mas... É um degrau acima o suicídio da depressão. É uma das... Um degrau abaixo. Depende da referência. Né? A questão é que a depressão profunda, e não é qualquer depressão, a depressão profunda, ela apresenta ao deprimido o suicídio como uma saída. Porque o deprimido, em tese, é aquela pessoa que não acredita que amanhã a sua dor vai estar menor. Ele está com a dor, e eu falo, a dor não é só emocional, é a somatização dessa dor, ele sente fisicamente uma exaustão, não aguentar mais, e ele acha que hoje é o limite. E se essa dor que ele já não aguenta hoje crescer amanhã, acabou. Então ele quer cessar hoje. O que ele não quer passar amanhã, o que ele já não aguenta. Quando eu falei com você sobre ganhar tempo, aí é um processo de intervenção para tentar evitar... De um agente externo. Que percebeu uma determinada situação. Exatamente. Ou colega de trabalho, ou familiar, ou amigo, que percebeu que a pessoa... Porque o suicida dá sinais de que está querendo fazer aquele ato extremo, translocado. Ele pede socorro de forma... não, às vezes nem silenciosa, mas aquela pessoa que de repente parou de sair com os amigos, que abriu mão dos prazeres, não falo só de encher a cara e beber, mas sair para tomar um sorvete juntos, sair para tomar um chopp, bater uma bola. Isso é um tempo. Tudo isso é um ganhar tempo. Tudo isso são os sinais de que ele está entrando num funil muito complicado. Quando a pessoa abre mão de ter pequenos prazeres, que seria aceitável para qualquer pessoa, e ela vai nesse crescente de uma espiral até o inferno, uma espiral psicológica, ela só consegue, a coisa vai estreitando, ela só consegue enxergar a saída na morte. Para que haja essa intervenção nesse aspecto que você
bem lembrou aí, que é a questão do ganhar tempo, quando você está diante de uma pessoa que está prestes a cometer esse ato, você faz com que ela repense sobre isso. E uma técnica muito simples é perguntar diretamente: fulano, está pensando em se matar? Via de regra, o ser humano tende a falar aquela verdade que está mais latente dentro dele. Para mim, que sou leigo, é o seguinte, cara, se eu falar isso, eu achava que eu estava dando uma ideia que ele não teve. Falar sobre o assunto, cara, salva mais vidas do que a omissão. Caramba, isso é uma quebra de paradigma. Eu já achava assim, rapaz, eu vou tocar nesse assunto, porque eu acho que ele não pensou nisso ainda e eu vou dar a ideia. Não é isso. Pronto, isso é uma das lendas urbanas. É uma lenda urbana. Assim como existe uma lenda urbana terrível, que diz que quando você noticia sobre o suicídio, você aumenta... Tanto que as mídias não fazem isso. Pois é, existe uma orientação da Organização Mundial de Saúde para que não se festeje, né, não se glorifique o suicídio, e está certo isso, mas junto com essa atitude também está de não se falar sobre o assunto. O assunto fica um paradigma, fica um tabu. E aí você tem uma pessoa se mata, em média, a cada 30 segundos. No Brasil ou no mundo? No mundo. No mundo. Caramba, mas... No Brasil, percentualmente, mantém essa marcação macabra de tempo. Caramba. A questão é... Casos, né? Muito jovem, não tem hoje... Você tem uma curva assustadora crescente de pré-adolescentes cometendo suicídio, pré-adolescentes, de pessoas que estão na terceira idade, porque envelhecer, e aí eu não estou justificando, mas envelhecer exige coragem, porque envelhecer significa você ver pessoas que amam morrendo. Quanto mais tempo você fica sobre a terra, mais tempo você vai... Hoje eu vi a postagem de Rogério Menezes, um personal trainer, né, amigo nosso, cunhado também do meu irmão, que ele disse assim, tira uma foto com o seu Antônio, acredito que é o nome do senhor, não lembro do aluno dele, disse, felicidade de encontrar aqui feliz o seu Antônio, no qual eu encontrei no estágio bastante delicado, que ele só via os seus parentes, seus amigos falecerem, e hoje ele acorda cedo ele encontrou na atividade esportiva uma forma de renovar talvez essa, eu não sei se é o ganhar tempo, mas de sair daquela espiral, ressignificar aquela espiral que ele vinha. Isso foi um... Isso é fantástico. É fantástico. Isso é uma das boias salva-vidas que você tem que jogar para as pessoas. A terceira idade tem essa solução. É mais complexa a solução para os pré-adolescentes, porque você tem uma culpa direta dos pais. Sim. Os pais não estão exercendo o papel que lhes cabe como pai e mãe. Por falta de tempo, por correria. E por covardia. Negligência. Porque existem pais e mães que fazem muita questão de serem amiguinhos dos filhos, quando os filhos precisam de pai e mãe. Do sim ou não. Do sim ou não, do colocar de castigo, do proibir. Amigos, ele vai ter dezenas, centenas, milhares. Pai e mãe, só um. Então, se você que está aí assistindo a gente, tiver filhos e tiver se encontrar na encruzilhada, tendo que escolher, eu vou ser amigo ou tenho que ser pai? Abra mão temporariamente dessa amizade, mas coloque o limite, coloque o castigo, imponha o que é certo e errado, imponha pequenas tarefas. Jordan Peterson, psicólogo canadense, muito brilhante, realmente brilhante, ele trabalha com muita propriedade essa necessidade que essa geração nova tem de mudar o mundo, dizendo, ok, quer mudar o mundo? Vamos lá, primeiro arrume sua cama, arrume seu quarto, tire seu prato da mesa, coloque na pia, lave. Então, você muda o mundo a partir de pequenos gestos próximos de você. Jorge, isso cara, para mim, um aprendizado imenso. Sei que vocês aí estão super interessados. E para dar esse desfecho, não desse bate-papo, porque eu sei que isso vai gerar sementes e para muitos outros que faremos também, que o Jorge também vai falar um pouco dos seus canais e dos seus canais digitais para que vocês possam também acompanhá-lo e até solicitar novas informações sobre vários outros temas. Jorge, vamos falar um pouco das 37 vítimas que saíram vivas desse sequestro.
o que é que a gente pode entender como é que está a situação delas e como elas estão nesse processo que acabaram de passar? Pode ser traumático, não sei se isso é o caso. Obrigado por levantar essa bola, porque é muito importante isso. Elas escaparam com vida. Sim. Ok, maravilhoso, elas já retomaram nas suas rotinas, mas é importante que elas não negligenciem a si mesmas, porque isso foi um trauma, uma situação limite que elas viveram, e se isso não for bem resolvido, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma síndrome do pânico, elas podem se ver incapacitadas para as tarefas normais que elas faziam todos os dias e que de repente não conseguem mais fazer por um bloqueio emocional. E a própria ponte, né, que foi a Rio-Niterói, que é uma ponte emblemática, porque para você, talvez Niterói seja uma cidade de dormitório, além do São Gonçalo, você volta a trabalhar na capital. Atravessar essa ponte para ela não vai ser mais, ela tem que atravessar agora duas pontes, né? A ponte física e a ponte psicológica. Por isso que não abram mão de um suporte, de falar sobre o assunto com profissionais capacitados, né, com a própria família, mas não deixar que essa semente do mal comece a ganhar forma, comece a crescer dentro da... Porque os grandes traumas, eles não nascem grandes, eles nascem pequenos, eles são descuidos que nós vamos ignorando e que de repente lá na frente cobram um preço altíssimo e nós somos pegos de surpresa quando podíamos ter tratado disso na hora certa. Então, agora é a hora, não só dos 37, como você bem lembrou, mas você tinha também falado uma coisa muito pertinente antes, que foi aquela pessoa que quase pegou o ônibus e não pegou. Sim, sim. Lembra disso? Passou hoje uma matéria sobre isso. Pois é. Vai perder o ônibus por um minuto. Vamos imaginar que ele venha a ser o 38º passageiro. Ele não vivenciou aquilo de fato, mas aquela rotina que ele fazia era tão igual a que ele estava acostumado a fazer, que mesmo não tendo vivenciado o trauma, ele pode desenvolver algum tipo de patologia, algum problema comportamental, como esse bloqueio de não conseguir atravessar a ponte. Porque o medo foi o gatilho já implantado. Ele pode ser também, por exemplo, uma vítima da síndrome do pânico, mesmo não ter tido estado de fato. É fato que hoje na matéria mostrou o ônibus extremamente vazio, porque o mesmo ônibus que estava lá era o mesmo que estava operando, né? Que ele opera no mesmo horário. E assim, as pessoas disseram, rapaz, está muito vazio, tipo, muita gente evitou de ir naquele ônibus naquele momento. Então, para finalizar, o luto, como é que fica nessa história? Porque luto também é um mito sobre o luto relativo a uma morte, né? Vamos lá. Não está na nossa temática, mas vai ser nossa semente da frente e ele vai dar uma palhinha sobre o luto. Luto é perda, ok? Qualquer tipo de perda. A gente normalmente associa luto a uma perda para a morte, mas... Como foi o caso da mãe Como foi o caso da mãe, mas esses 37 passageiros vivenciaram o luto. Porque foi uma perda, a perda do emprego gera luto, a perda de um relacionamento, o fim do relacionamento é perda, é luto. Então, luto é sinônimo direto de perda. Uma perda financeira. É luto, gera luto. Então, o luto ele é muito maior, ele é muito mais amplo, é uma capilaridade muito maior do que aquela coisa tradicional, focada de morreu alguém que me era querido, que me era caro, eu estou de luto. Então, sim, tanto é que as pessoas que não têm luto, não hoje em dia, mas antes, porque morreu um bichinho de estimação, e eles diziam, caramba, ele está assim porque morreu um gatinho, um passarinho, um cãozinho. Mas aí entramos na seara mais interessante ainda. Os que eu chamo de anjos de quatro patas, sim, eles são depositados de um amor muito poderoso que nós temos, porque eles amam incondicionalmente. O ser humano, mesmo o amor de mãe para filho, ele tem alguns condicionantes. De filho para mãe, mãe para filho. Existem barganhas e negociações que são inerentes ao ser humano. Quando você está diante de um cachorro, um gato, esses anjos de quatro patas que amam de forma incondicional, eles também se tornam depositários desse amor. Então essa troca intensa, quando ele se vai, isso é um luto que muitas vezes é difícil de ser sarado. E é um erro pegar, eu já vi isso acontecer demais,
A criança, aos 5 anos, ganhou aquele cachorrinho e conviveu com ela por 10 anos. É um adolescente que acabou de vivenciar a morte, a perda daquele anjo. E aí, uns amigos, parentes... Comprar um cachorro novo e entrega. Como se... Isso fosse suprir a lacuna. Não se faz isso, não é uma peça a ser trocada. Pode até ser, inclusive, um gatilho dizendo o seguinte: cara, eu vou passar esse mesmo problema daqui a 10 anos de novo. Pois é, porque não se resolver internamente aquilo ali e já se colocou um ser dependente. O próprio animal, você fala uma coisa, você chamou de anjo de 4 patas. Eu vi agora também na internet, recentemente, um cãozinho, não sei se estava no túmulo do seu, foi visitar o seu, né, eu acho que um cemitério, e ele estava lá deitado em cima, não queria sair, ficou deitado lá com aquele semblante de luto. Eles têm esse mesmo... Eles nos enxergam como a família deles. Nós somos parte da matilha deles. Então, dentro da matilha existem até as hierarquias. Quando nós adotamos um anjo de 4 patas, que é a nossa família, nós sabemos qual lugar que ele ocupa. Mas nós não nos preocupamos em tentar olhar através dos olhos dele e entender como é que ele nos enxerga. Porque tem o macho alfa da casa, tem a fêmea alfa. Vamos supor que seja uma cadelinha. Né? Sim. Ela é uma fêmea que enxerga, de repente, na esposa, na mãe daquela família, aquela matriarca, a fêmea alfa. E ela enxerga no pai, ou em quem alimentar, o macho alfa. Então, dentro da hierarquia... Que não é necessariamente a hierarquia da família. Não. Pode ser um filho que é o macho alfa para ela, que é o que mais está próximo. Quem cuida, quem alimenta. A pessoa que caminha, o caseiro na casa. Exatamente. Mas dentro do formato matilha... Ela forma a sua sociedade. A sua hierarquia. Que coisa bacana. É assim, percebemos que a profundidade da temática... ela vai muito além, né? O Jorge Frei vai deixar agora para você aí um recado, o seu último recado, que você falasse para os nossos quem está nos acompanhando, né? E cara, eu fico muito feliz, eu acho que isso aqui vai se dialogar em diversos outros temas, né? Falamos sobre gatilhos estressores, né? Falamos do caso que eu tive recentemente no Rio de Janeiro, foi nosso plano de fundo para a gente abordar as temáticas do suicídio, da depressão, da sociopatia e da psicopatia, né? Como foi bem abordado aqui. E a UAC, fala um pouco da UAC, dessa unidade de análise do comportamento humano e desse seu trabalho belíssimo que você quer levar agora para o digital. Como é que as pessoas podem entrar nessa linha aí agora, Jorge? A UAC, a Unidade de Análise do Comportamento Humano, foi concebida exatamente para ajudar as pessoas com as suas dores, porque todos nós temos nossas dores. O carro-chefe da UAC é a psicologia da mentira, entender que a mentira faz parte do nosso dia a dia e que os níveis de mentira podem variar da mentira branca social, que permite a convivência dos... O meu nome é mentira? Branca. Não, mas eu falo antes, algo da mentira aqui que eu esqueci. A psicologia da mentira. Psicologia da mentira, isso vai ser, tenho certeza, vai ser o próximo tema. A UAC nasceu com foco em entender essas dinâmicas entre os seres humanos, através dessa abordagem da psicologia da mentira. Perfeito. E aí, com o andar da carruagem, a gente foi se aprofundando e a conclusão é muito simples. O psicopata mente, o sociopata mente, o suicida mente, o depressivo mente, a pessoa que está saudável mente. Então, a mentira é parte das dinâmicas familiares, sexuais, laborais, sociais do ser humano. E ele acredita muitas vezes na mentira dele. É o mitômano. Mitômano. É a síndrome do Pinóquio. A síndrome do Pinóquio. Isso é o UAC trata, tudo isso aí. Nós temos um olhar para cada capítulo desse. Um olhar para a depressão, para o suicídio, para o sociopata, para o psicopata, como identificar o psicopata e o sociopata ao seu lado. Então, nós entendemos que existe uma complexidade tão grande, uma riqueza do ser humano, né? É tão enorme essa riqueza, que não dá para focar só num aspecto. Nós deixaríamos muita coisa de fora. E aí, como fazer esse casamento com a tecnologia, existe a ideia, o protótipo, o conceito. Perfeito. Que eu torço que a gente consiga levar. Eu estou muito feliz e muito entusiasmado, porque aqui, cara, se deixar, a gente tinha previsto 20 minutos, já vamos em meia hora. Temos tempo para muito bate-papo e sei o que a gente abordou aqui, se fosse particionar, ajuda a internet está ajudando muitas pessoas, né?
Esse vídeo está salvo aí no meu Facebook. Já vai estar no George Fry, vai estar compartilhado também na página dele. Vou possível ver se eu consigo salvar até para enviar, para ver se a gente bota isso também no canal do YouTube e fica mais acessível ainda, porque achei ele muito bacana. E queria que vocês aí sugerissem de tudo que a gente abordou, que outros temas, né, seria relevante para que o George pudesse compartilhar conosco, né, através da UAC. E George, estou muito feliz de estarmos conectados e ter te conhecido, né? Foi uma, assim, acho que uma sinergia muito bacana. Eu acredito que você me levou para um universo totalmente obscuro. Eu não sabia de nada disso, ainda não sei nem 1%, mas o quanto bater um papo contigo vai ampliar um pouco esse meu olhar para situações como essas, né? De certa forma, como pai também vejo eu muito mais amigo do que menos pai, acredito pelo meu fato de estar ausente muito tempo nessa minha rotina louca com meus filhos. Então, mas temos que rever. Isso é uma coisa muito importante para mim. O pai e a mãe só temos um e eu tenho que colocar, se eu não colocar nesse papel, quem vai assumir meu papel? Né? Então, já ficou para mim aqui uma palavra assim super, vamos dizer assim, primeiro, que incomodou, em segundo momento vai gerar uma mudança, acredito, pelo menos espero, nesse meu olhar para meus filhos, né? Então assim, Jorge, deixa tuas redes, teus contatos, vocês também mandem aí as informações, porque aqui é o primeiro de muito conteúdo bacana que a UAC vai trazer pra gente. E que a gente precisa disso, Jorge. Por favor, que esse protótipo não pare em protótipo. Vamos sim, adiante. UAC, UACH, pode jogar nas buscas no Google, você vai encontrar o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, as nossas redes de forma geral. E aí, a ideia é que esse feedback que você está pedindo, que ele gere os conteúdos, os temas para próximos talks como esse. Porque é atender as demandas de quem está lá que a gente consegue construir as coisas boas aqui. Cara, e tu tem um arcabouço tão gigante aí que acredito que se eu não tivesse puxado aí, na verdade o que levou foi o caso do Rio de Janeiro, que graças a Deus terminou bem como um desfecho técnico e de protocolar, né, vamos dizer assim, sucesso aí, parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela execução do comando, mas gera também em todas as esferas da sociedade um outro universo de pontes psicológicas que devem ser protegidas e devem ser trabalhadas para que não despere gatilhos estressores, como falamos aqui. Então eu vou compartilhar ao término do vídeo as redes do George também para vocês seguirem, tá bom? E aguardo os comentários e fiquei muito feliz. Nunca imaginei na minha vida, né, posso dizer, que trazia essa temática dentro de um canal nosso, porque realmente eu não sabia para onde ia e talvez ficaria com medo de me perder naquilo ali e talvez não trazer para vocês clareza. E fiquei muito feliz agora a quantidade de clareza, pelo menos em propriedade, que eu comecei a ter de terminologias que para mim eram obscuras, como eu disse. Espero que vocês tenham tendo um pouco desse mesmo sentimento. E os que não tiveram, ou os que tiveram mais dúvidas, por favor, compartilhem. Ederson, tem alguma coisa que surgiu aí pra gente? Aí de comentário. Também só agradecer aqui a participação do Marcos Suassuna, Marcos Raquel Suassuna. Cunha, Sueli Florencio. Legal. Deixa só. Tem uma quantidade de pessoas. Viviane Amaral, o Tiago Oliveira, Renato Alves, o Silvio Oliveira, nosso colega. Rosângela Borba, Paulo Macedo, Patrícia Silva, Ana Carla Gouveia, Andréa Ferrari, Roque Lima, Ana Paula Santos, Rodrigo Queiroz, Victor Cohen, Márcia Gonçalves, Carlos Ernesto, Cláudio Castro e o Efigênio Pereira deixou até uma mensagem agradecendo, paz, meu irmão. Ele tem trabalhado muito esse tema e acha muito interessante aquilo que o George não... O Efigênio Pereira é de Cotia, de São Paulo, e ele trabalha com adictos, ele trabalha com pessoas que estão querendo superar o mal das drogas. E tem feito um trabalho não só na região dele, como ele tem ido para o Amazonas, ele faz missão uma vez por ano para ele descobrir a quantidade de indígenas que são afetados por problemas de drogas, pelo tráfico. E Efigênio, acho que é um cara... Efigênio, eu acho que ele tem que fazer esse link aí. Tenho dúvida com o George e vocês vão tocar muita figurinha nesse sentido. E agradeço a audiência. Vamos encerrar esse bate-papo, passar a palavra para o George
fazer o encerramento e compartilharia aí os links da UAC e do George para vocês seguirem. Rapidamente, né, a Raquel está deixando uma mensagem aqui que toda palestra sua, Flama, deveria ser gravada. Mas como o Flama disse aqui, já vai disponibilizar nas redes sociais dele, colocar no YouTube. Então vou tentar, né, não sei se eu vou conseguir, se o Edson pode me ajudar também. Vamos fazer um bate-papo agora sobre inovação, agora para a Rede Global do Empreendedorismo. Vai começar daqui a uns 10 minutinhos, né? A agenda para as 19 horas, acompanhe. E vou tentar sim, todo o nosso bate-papo, acho que nada pode ficar mais offline, tudo tem que ficar online. Então uma mensagem para a gente aí, Jorge. Finaliza aí com a gente. Obrigado pela atenção e que seja leve a sua jornada. Um abraço, obrigado. Tchau. Até mais, até a próxima. Está concluída. Vamos salvar. Obrigado. Opa, obrigado, Raquel.